precisamos falar sobre o Kevin, sobre a Aline, sobre a Maria, sobre o José. Você sabia que, segundo estudos, 3% da população mundial é composta por psicopatas? Pois é, esse é o tema da obra que eu gostaria de comentar, chamada O Mal Disfarçado de Bem, Manual de Sobrevivência para Vítimas de Psicopata, da pedagoga Waldorf Júlia Barani. A editora é dela, a editora Barani. Achei sensacional. Ela, depois de conversar com muitas vítimas desse tipo de abuso, ela decidiu fazer então esse roteiro, né, autoajuda no sentido estrito do termo, para que essas vítimas tenham condição de retomar a sua vida, né, de maneira, dentro do possível, saudável e equilibrada, apesar das cicatrizes, né? O livro começa assim, com frase de efeito. Ela começa dizendo assim, é aí que eu vou achar. Saiba que você não está sozinho. Você não está louco. Fizeram-no acreditar que está. Você não é culpado. Fizeram-no acreditar que é. Se você assentiu com a cabeça ao ler as linhas precedentes, é porque você está convivendo com todos os sintomas de abuso emocional. E o abusador, né, nós que somos adultos sabemos, ele muitas vezes age de forma velada, disfarçada, né, porque ninguém ia confiar numa pessoa com cara de mal. De maneira organizada e muito didática, a autora monta aqui um esquema, né, com as características que os psicopatas apresentam, eles apresentam todas elas, né, são 20 tópicos, nos quadrantes distintos da vida. Então, no trato interpessoal, no relacionamento afetivo, no estilo de vida, né, e na conduta antissocial, quando ela existe, né? Eu comecei a ler, fiquei um pouco com medo, porque eu preenchi uns 3 ou 4 tópicos aqui, né? Mas o psicopata, ele tem de preencher todos, né? E ela faz o seguinte, ela monta aqui um teste para saber se você se relaciona com um psicopata, né? Adaptado de psychopathfree.com, o site. Então, o que ela faz? Ela estabelece perguntas básicas e monta um gabarito no final. Então, o gabarito, ela fala assim, típico psicopata, traços psicopáticos, pouco provável que seja psicopata e não é psicopata, a depender da soma, né, dos números propostos aqui para cada resposta. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, perguntas que são feitas, né? A pessoa cumpre suas promessas? Aí tem lá 4 respostas possíveis. Próxima, a pessoa entende seus sentimentos? Né? 3, essa pessoa costuma ser hipócrita? E aqui eu vou ler aqui as opções, né, de múltipla escolha. Então, essa pessoa costuma ser hipócrita? 1, a pessoa espera muito de mim, mas não admite que eu espere o mesmo dela. 3, se não percebi. Afinal, somos todos humanos. 2, às vezes, sim, mas acaba admitindo quando fica evidente. 4, nunca foi hipócrita e nunca me julga por meus erros. Não se coloca acima das regras. Entendeu? Então você vai montando ali as respostas, né, conforme a pontuação, e você descobre se você convive com alguém com essas características. Próxima, que interessante, eu vou seguir. Você já pegou essa pessoa mentindo? Aí as opções de resposta. 3, não mais do que qualquer pessoa normal. Todos dizem uma mentirinha de vez em quando. 2, a pessoa mente de vez em quando, mas não por maldade ou intenção. Quando pega na mentira, fica constrangida. 1, sim, e nunca é culpa da pessoa. Sempre tem uma desculpa para tudo, mesmo para algo que não precisa de justificativa. 4, não, essa pessoa jamais mentiria para mim. Né? E vai, como você se sente dentro do relacionamento, essa pessoa se torna distante, afetivamente do nada. Né? Você tem medo de perder essa pessoa, né? Você confia na pessoa, existe drama no relacionamento, como essa pessoa lida com o tédio, né? Uma que é bem interessante, bem inusitada, né? Eu não pensaria em fazer. Como ele ou ela se relaciona com o ex dele ou dela. Então tem lá, 4, estão de bem, mas não se falam muito.
Portanto, não é um problema para nós. 1. Diz que seu ex, maluco, está com ciúme de nós. E eu não tenho que me preocupar, mas eu suspeito que eles ainda se falam. Eu sinto que eu estou sempre competindo com os outros pela atenção do meu parceiro ou parceira. 2. Eles são amigos, e isso me incomoda. Mas eles sempre foram amigos, então não é da minha conta. E 3, ele ou ela nunca fala do ex, e nós nunca discutimos essa questão. E vai, né? Desfio o rosário aqui, é um total de 13 perguntas. Lembra um pouco aquele teste do Blade Runner, né? Para detectar androides, não sei se você lembra, né? Eu gosto muito de ficção científica, então sempre eu faço essa analogia. E aí ela começa a ler aqui relatos de vítimas, né? Inclusive casos judiciais. Ela dá conselhos, inclusive, para advogados, né? E ela fala o seguinte, que a psicopatia, e quem está falando aqui é um leigo, tá? Eu estou aqui de orelhada aqui, porque esse assunto me chama muita atenção. Como as pessoas podem, né, ter comportamentos tão diferentes, assim, às vezes você tem irmãos criados na mesma família, com os mesmos pais, na mesma época, com a mesma educação, e eles se tornam pessoas completamente diferentes. Então é um assunto fascinante. E ela fala o seguinte, se eu bem aprendi. Existem os transtornos de personalidade. Então, por exemplo, o narcisismo, o borderline, a pessoa histriônica, né, e por aí vai. E existe o psicopata. Qual é a diferença? Os outros que eu mencionei, eles podem ser tratados, seja com terapia, eventualmente com alopatia, os dois combinados, entendeu? Porque é um desvio, né, da saúde, do equilíbrio, né, que pode, é difícil, tem que ter uma vontade interna, inclusive, do próprio paciente, mas há casos de resgate, né, documentados. A psicopatia não. Né? O psicopata, ele vai enganar o terapeuta, né? O psicopata vai brincar com a situação. A pessoa é psicopata, segundo a autora, como uma pessoa tem calvície ou tem os olhos castanhos. Né? É uma característica, uma condição daquela pessoa, uma condição da personalidade. Né? Portanto, não é um desvio, né? Nesse caso. Claro que no contexto social se todos fossem psicopatas, não existiria humanidade. Mas é uma característica do agente. Né? Então, o que há para se fazer? Né? Manter distância, né? Porque não tem remédio. Né? Eventualmente tem o sistema penal. Mas a minoria dos casos, diferente do que Hollywood nos convence todo dia, né? A cada férias sai lá um monte de filme de detetive, de assassino, de polícia e tal, mas a minoria dos psicopatas chega a esse limite, né, de cometer assassinatos e coisa e tal. Eles se contentam com esse jogo de manipulação, seja para obter poder, seja para obter dinheiro, uma condição financeira melhor, seja para obter sexo. Né? E essa completa ausência de empatia que os caracteriza faz com que eles consigam jogar muito bem esse jogo. Até porque, vou filosofar aqui, nós temos uma noção, talvez arquetípica, né, de uma humanidade ideal, né, de um paraíso. Né? Quem já não viu criancinha desenhando livremente, ela sempre vai fazer uma casa com mamãe, papai, né, o cachorrinho, sempre aquele ideal de família, mesmo que aquela criança não tenha família. Mesmo que ela não conheça o pai, né, ela vai fazer aquele desenho. A gente sempre recorre a isso. E aí, nessa onda que o psicopata costuma surfar, entendeu? Nesse desejo que nós temos desse cenário idealizado, né, de uma harmonia. E ele trabalha dessa maneira. Né? Bom, vou procurar aqui outros trechos da própria autora. Ela fala assim: por que temos medo de enfrentar o mal? A possibilidade de eliminar a psicopatia da nossa sociedade não existe, porque não é possível eliminar o mal. Existe com o mesmo propósito que existe o escuro, o feio, o desagradável, o doloroso. Os seres humanos reconhecem as realidades pelos opostos, pelos contrastes, pelas diferenças, pois vivemos num mundo dual. A luz se torna visível porque ao lado está a sombra. Mais para frente ela fala assim: mas é preciso reconhecer onde residem a escuridão e a dor. O mal deve ser reconhecido para podermos lidar com ele e controlá-lo. É preciso cerceá-lo, isto é, estabelecer limites, senão seremos omissos e bobos. Reconhecer o mal faz parte da aquisição da consciência.
E eu acrescento, né, da maturidade. Né? Olha que interessante. São comuns em relatos de vítimas, em relação com psicopatas e abusadores, frases que você talvez reconheça. É importante prestar atenção às pequenas coisas, aquilo que nos dizem que nos deixa sem respostas, sem sabermos exatamente porquê, mas sabendo que algo não se encaixa corretamente. Então, ela relaciona, né, várias frases típicas de psicopata. Eu vou ler uma ou outra aqui para não ficar muito extenso. Então, ela fala assim, por exemplo: como você pode pensar isso de mim? Eu poderia abrir a janela e gritar para o mundo quanto eu te amo. Outra: como você pode pensar, dizer, insinuar isso? Logo você, que é o amor pelo qual eu esperei a vida toda. Mais uma, sobre um relacionamento, né? Que pena, uma pessoa tão bonita por dentro e por fora, mas coitada, tem problemas psicológicos. Né? Então, a gente vê que o psicopata vai dirigindo a vítima para um lugar de culpa, para um lugar de responsabilidade pela situação. Né? A Júlia Varani continua aqui, ó. Quem de nós não tem traumas do passado? Quem não tem alguma insegurança, alguma vulnerabilidade? É aí que o psicopata detecta e fisga o seu alvo. Qualquer pessoa pode ser alvo de um psicopata. Não depende do seu grau de instrução, do que você viveu até então, do que já conhece da vida e das experiências pelas quais você passou. Basta você ter algo que ele quer. E esse algo, invariavelmente, gravita em torno do trinômio: sexo, dinheiro e ou poder, que eu tinha falado agora há pouco. Né? Ela menciona aqui que a terapia não funciona, porque o psicopata ele enrola o terapeuta. Costumam ser pessoas muito inteligentes, né, nesse sentido, com relação a esse jogo. Né? E ela chama atenção para a necessidade, dentre vários tópicos, o livro é extenso e eu recomendo demais a leitura, abandonar a ingenuidade e passar à inocência. Como assim? Deixar de ser ingênuo e passar a ser inocente. Né? É porque o inocente é aquele que não tem culpa. Né? A gente costuma confundir os conceitos, mas eles são bem diferentes. Ela fala assim, olha, achei o trecho aqui sobre a culpa. Vamos lá. Ela fala: a culpa é uma invenção do manipulador, do controlador. É fácil controlar quem se sente culpado. A culpa diminui, aprisiona, amarra e acorrenta. Sob o seu peso você não é capaz de fazer coisa alguma. A culpa puxa para trás, para o passado que jamais poderá ser mudado. O passado espanta o presente e o empurra sempre para o futuro. A culpa é um parasita que se alimenta cada vez mais da nossa energia, porque a culpa não tem existência própria. Se você deixa a culpa se instalar na sua alma, a sua vida se esvai. A culpa convence você de não merecer nada de bom, pois assim você só merece o castigo. As suas virtudes desaparecem debaixo de alguma coberta ingrata. As suas conquistas se escondem em algum beco sem saída. Sobra apenas o que não presta. E ela fala: a culpa não existe. O que existe é responsabilidade. Quando você consegue remover a capa da culpa, você encontra a responsabilidade. É ela quem nos ensina a sermos adultos, a assumirmos as consequências das nossas escolhas e os necessários reparos dessas consequências. Sem mais. A culpa não existe. O que existe são lições a serem aprendidas com os acertos e os erros. Não há como aprender se tivermos medo de errar. O medo de errar é um filhote monstruoso da culpa, porque o erro é punido e não usado para aprendizado. Quando só acertar é aceito, eliminou-se o livre-arbítrio. E ela fecha: a culpa não existe. Então, assim, ela começa a descrever, eu não vou ler mais, porque vai ficar muito extenso, né? E eu vivamente te peço, né? Procura essa autora, Júlia Varani, ela está no YouTube, tem vídeos, tem entrevistas, né? É um livro fácil de ler, bastante didático, né? Ela é pedagoga. Vale a pena, né? O autoconhecimento sempre é importante. Existem mecanismos que a gente pode adotar no convívio, né? Seja com pessoas desconhecidas, seja com pessoas do nosso círculo e seja principalmente com a gente mesmo, né? Quanto ao mais, eu acho que todo mundo que é adulto já tem mais ou menos ali as armas com que lidar com esse desafio, né? Agora, no que toca a gente mesmo, eu tenho lido bastante sobre esse assunto. Eu acho que a solução é
Auto-perdão. Né? O auto-perdão é diferente de autocondescendência. Né? Quando você pratica o auto-perdão, você entende que errou, mas, né, sabe que pode acertar amanhã. Né? E aí você chama a si mesmo para tomar um chopp, né, e conversar sobre esse e outros assuntos, né, porque afinal a vida continua. Muito obrigado por estar comigo aqui.